Capítulo 23. No princípio, o mais difícil para mim foi orientar-me nessa confusão de sons e vozes no rádio. Antes de tudo, precisava conhecer perfeitamente as vozes dos meus amigos, a fim de poder distingui-las no meio do emaranhamento de irradiações das diversas emissoras radiofônicas. Precisava, igualmente, familiarizar-me com as vozes de anunciadores, locutores e repórteres conhecidos. Justamente aqui, pude evidenciar como os longos anos de aperfeiçoamento vocal e musical me seriam úteis e até imprescindíveis. Durante muitos anos, educara não somente a voz, mas também submetera o ouvido, a musicalidade e a sensação de ritmo a rigoroso aperfeiçoamento. Como a maioria dos cantores, estudara solfejo, harmonia e composição, e por meio de cantos em coro, solo e conjuntos, exercitei-me devidamente para executar duetos e sintonizar com a orquestra, entrando com exatidão rigorosa nos trechos destinados a mim. Além disso, costumava reconhecer imediatamente a voz de cantores famosos no rádio ou em discos. Assim, minha audição afinara-se, e se habituara a identificar as diferenças mais sutis dos mais variados timbres de vozes, e creio que, sem essa faculdade, e o posterior aperfeiçoamento, não estaria apto a enfrentar a árdua tarefa que me propus. Apesar de tudo, o trabalho era bem difícil. Vagarosamente, depois de inúmeros e desanimadores equívocos na escuta e na interpretação, comecei a reconhecer as vozes dos meus amigos invisíveis e distingui-las naquela miscelânea de sons. A capacidade seletiva era condição imprescindível para a correta compreensão das palavras e comunicações. Mas quando conseguia familiarizar-me com uma determinada voz masculina, passava a reconhecê-la imediatamente, quer fosse ou não perturbada por outras vozes ruidosas. Sem dúvida, meus amigos tudo fizeram para ajudar-me, e, na verdade, por diversos meios. O simples fato de se utilizarem, na maioria das vezes, de vários idiomas, na mesma ocasião, era muito importante, e de significação decisiva, e facilitava extraordinariamente a realização dos contatos. Há que explicar aqui, em linhas gerais, um argumento lógico apresentado pelos céticos, do qual tenho pleno conhecimento. Trata-se do fato de que, no rádio, sob determinadas condições do denominado fading, desaparecimento ou oscilação do volume de som no receptor e muitas vezes, a junção de duas ou mais emissoras, pode resultar num certo poliglotismo. Mas os meus amigos habitualmente falavam frases mais longas, em gravações perfeitamente claras, e sem qualquer fading. Em tais casos, suas vozes eram tão nítidas e perceptíveis, como as dos locutores das emissoras comuns, embora não fossem muito altas. Para eliminar as dúvidas que de vez em quando me assaltavam, e dar mais clareza à comunicação, eles costumavam cantar empregando palavras de vários idiomas, não apenas em solo, mas também em conjunto ou coral. Além disso, tinham estranhas senhas, e em casos particularmente difíceis, intercalavam as palavras Malarojden ou Mombo. Se bem que contasse com a valiosa ajuda de Lena, minha fiel assistente de rádio, selecionava vozes com timbres característicos que, tanto para mim quanto para qualquer outro, eram facilmente reconhecíveis. Apesar desses excelentes recursos, as fitas magnéticas do ano de 1960 ainda apresentam numerosas deficiências, mas também algumas particularidades interessantes. Não foi fácil a tarefa dos meus amigos, sobretudo no primeiro ano. Entretanto, sua paciência não tinha limites, pois nunca os ouvi falar irritados ou impacientes. Tenho fitas magnéticas que até hoje me deixam envergonhado quando as escuto, o que atribuo principalmente ao meu raciocínio demasiado lento. Se um homem envereda por caminhos errados e reincide sempre no mesmo erro, mostrasse não apenas estúpido, mas também ridículo. Ademais, já que fora encontrada a ponte, ela devia ser concluída e estabilizada. No decurso de mais de 8 anos, gravei cerca de 140 fitas, que resultaram em 20 grossos volumes de gravações.
A análise dessas gravações foi uma dura prova de paciência, conquanto fosse o trabalho mais fascinante que já realizara em toda a minha vida. Se eu pretendesse divulgar o resultado dessas pesquisas em toda a sua extensão, a 140 quilômetros de fitas magnéticas com essas gravações, este livro talvez ultrapassasse o volume da Bíblia. Por motivos compreensíveis, tive de reduzir as anotações ao estritamente essencial, tarefa, aliás, exaustiva, que não apenas apresenta o tormento da seleção, mas que, em decorrência da complicada técnica da escuta, acarreta enorme perda de tempo. Existem algumas gravações, principalmente as primeiras, que contêm 2 ou 3 palavras a mim destinadas, mas que constituem chaves ou senhas, sendo quase impossível percebê-las em meio às ruidosas interferências sonoras. Lembro-me de uma delas que analisei diariamente no prazo de 2 meses, durante 3 a 4 horas, até conseguir distinguir o texto correto.